A graça e a paz, amados, igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aqui é a casa do oleiro. É aqui que recebemos a palavra de Deus, a palavra do poder da transformação. E glória a Deus, pois nós estamos aqui. Louvado seja Deus. Abra o seu coração, escancare ele para o Senhor, receba por fé, e desde já abra em sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7. Quem pode ficar em pé, fique em pé, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 7. Amém. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Digam graças a Deus. Bendito seja Deus, bendito seja o Cordeiro que venceu, bendito seja Jesus, o sumo sacerdote, bendito Cristo que venceu a morte, bendito és a igreja constituída pelo Senhor. E aqui estamos reunidos, meu Pai, para receber de Ti, pois já entregamos aquilo que trouxemos. Muito obrigado, porque o Espírito participa desse momento, e por meio dele trará revelação e nos instruirá, nos dando a capacidade de continuar em nossa caminhada, servindo em santidade, no nome de Jesus. Que crê e diga amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Se estou aqui, é mera bondade do Senhor. Se vocês estão aí, é mera bondade do Senhor. E isso é coisa que nós precisamos entender, a bondade de Deus. E glória a Deus por isso, porque Ele é bom. Deus é bom e usa de critérios. E isso é uma coisa que muito me impressiona nessa atitude de Deus. Ele usa de critério para nos julgar. Ele usa o critério da justiça. Olha que coisa boa. Se ele fosse injusto para nos julgar, mas ele julga pela retidão da justiça. Critério maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele julga para nos abençoar. Ele julga pelos méritos de Jesus na cruz. Olha que coisa boa, que coisa garantida para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aqui também ele tem um critério, e o critério que ele nos oferece nessa noite é que não esquecerá de nós. Já pensou que coisa boa? Ele tem um critério de não nos esquecer. Aleluia. O pai e a mãe podem até esquecer, ele não. Aleluia. Louvado seja, é muita bondade da parte do Senhor. E aqui ele nos motiva acerca de oração, dessa perseverança que temos que ter
em oração, porque a oração é um método e um princípio que melhor é que nós recebemos resposta de Deus, é orando, pedindo, aleluia. Alguém já pediu alguma coisa a Deus aí? Aleluia. E você, no seu pedido, você já foi atendido? E ainda falta alguma coisa que você pediu que ainda não foi atendido? Mas continue pedindo e crendo, porque ele diz que é crendo que recebereis. E o interessante de Deus, a bondade dele, que ele não vai negar o seu pedido, ele não vai negar de fazer aquilo que você está necessitando e querendo, mas também não diz quando, aleluia. E ele não diz quando é, justamente para que a gente tenha essa confiança nele, aleluia, porque quando é data estabelecida, você já sabe o dia, aleluia, e ele quer que a gente fique na esperança, porque a nossa vida de salvo é de esperança, aleluia. O cristão é a pessoa que mais vive esperança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém mais na face da terra tem mais esperança do que o cristão. Agora, veja bem, nós vivemos um tempo, glória a Deus, nós vivemos um tempo, irmão, que o medo e as incertezas são muito presentes na vida das pessoas. Quem já teve medo aí de alguma coisa aí? Quem já teve incerteza de alguma coisa aí? Então é algo que é muito presente, irmão, nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O medo e a incerteza. Porém, nós temos algo que nós podemos nos fundamentar. É no amor de Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse que ele tinha um critério de não nos esquecer, louvado seja Deus, por causa do seu amor. Glória a Deus. Você sabe que o seu nome está escrito na palma da mão do Senhor? Quem sabe aí? Aleluia. Glória a Deus. Então, a bondade de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque quando eu me convertei, era muito comum, início de culto, o pregador ou o dirigente do culto, ele dizia assim: vamos repetir comigo, Jesus é bom e o diabo não presta. Sabe, irmão, que tem algumas coisas que estão sumindo do meio da igreja evangélica. Tem algumas coisas, é tanta novidade, é tanta coisa que coisas primordiais estão desaparecendo no nosso meio. Algumas linguagens estão sumindo. Louvado seja o nome do Senhor. É muito comum antigamente se ouvir dizer: Deus proverá. Aleluia. Hoje em dia é tão difícil a gente ouvir alguém falar da provisão de Deus. E Deus é bom em todo o tempo, irmão. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Por que que Deus é bom em todo o tempo? Porque Deus é a fonte da bondade. Aleluia. Ele é fonte de bondade. Glória a Deus. Ele é essa fonte de bondade. E ele se manifesta. Aleluia. A bondade de Deus se manifesta. Ele se manifesta na criação. E a manifestação da bondade de Deus é para trazer harmonia. Depois vocês leiam Isaías 55, que lá no versículo 11, ele diz que a harmonia da face de Deus, dessa presença de Deus na vida da gente, dessa comunhão, os outeiros, quer dizer, esses montezinhos, se alegra, aleluia, e que todas as árvores do campo bate palma, aleluia, glória a Deus. Olha aí, irmão, a bondade de Deus traz uma harmonia tão grande que até as árvores bate palma. Claro que nós vamos olhar para uma árvore dessa, nós não vamos enxergar o aplaudir dele para Deus, mas ela está aplaudindo a Deus, aleluia. Eu creio nisso, aleluia. Você crê nisso? Que Deus é poderoso o suficiente para realizar essas tais obras, que mesmo a gente não captando nada disso, mas é uma verdade, eu creio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, irmão, esse tempo de muito medo, porque veja bem, Deus é bom,
que na Bíblia está escrito no sentido medo, no sentido de medo, 366 vezes. Não tenha medo, não se assuste. Vai dizendo 366 vezes. Isso porque é capaz do ser humano todo dia ter um medo. Você pode ter você já passou um susto hoje? Alguém de você aí? Alguém já passou algum medinho hoje? Aleluia, glória a Deus. Então Deus, ele sabendo disso, ele preparou o seu povo para que esse medo, o medo, irmão, é uma defesa do organismo. O medo é uma defesa do organismo quando é algo natural. Você tem um medo, é uma defesa do organismo. Agora tem um medo implantado pelo inimigo. O medo implantado pelo inimigo é uma tentação, é algo que vai causar susto, trazer aquele susto, é uma tentação. Mas Deus tem essa palavra: não se assuste, não tenha medo. Aleluia. E por que é que ele diz isso? Porque eu estou contigo. Aleluia. Olha aí a bondade de Deus. Ele não só diz não tenha medo, porque eu não estou fácil dizer tenha medo não, fulano. Mas a questão não é dizer para a pessoa, a questão é eu garantir àquela pessoa que vai ter o medo, que eu estou com ela para segurar ela. Aleluia. E Deus faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente tem esses momentos de incerteza, de medo, por causa de algum momento, até mesmo de um sofrimento, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10 da sua primeira carta, ele fala que Israel é uma figura para nós. Ele é uma figura. Então, o que Israel errou, ele serve de figura para nós. O que Israel acertou, serve de figura para nós. Aleluia. E Isaías escreve acerca de Sião, quer dizer, o Israel, no capítulo 49, versículo 14. No momento que Sião, Israel, estava sofrendo, passando por sofrimento, por causa da seca, das idolatrias, por tanta coisa, por causa de exílio, eles sofrendo. Então, nesse momento, ele dizia: o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou sozinho. Porque às vezes, irmão, é como a gente se sente. No momento que a gente está num sofrimento, numa dor, a gente fica: meu Deus, estou orando, não vem resposta de Deus, não muda nada. Aleluia. Vocês já passaram por algum momento assim, que você ora e você não vê mudança em nada? Não aumenta a ansiedade, não aumenta o medo. Você está orando e parece que não está acontecendo. Eu já passei muito por isso, aleluia. Aí quando eu estou assim, eu lembro de um ditado popular. Um ditado popular que diz assim: se segure no pincel que eu vou tirar a escada. Aleluia. Alguém já ouviu essa história? Alguém já ouviu dizer isso? Se segurei no pincel, isso relacionado a um pintor. Segurei no pincel que eu vou tirar a escada. Aleluia. O cabo segurar no pincel. Quando eu passo por esses momentos que eu estou de sofrimento, que eu estou passando por uma situação muito difícil, quer dizer, segurar no pincel é confiar, é ter uma confiança para ficar ali. Então é isso que eu faço. Aleluia. Estão tirando a escada, eu tenho que me sustentar em confiança em Deus. Aleluia. Eu confio em Deus, no seu amor. Aleluia. Então esse amor, ele se manifesta a criação. Aleluia. Ele se manifesta a criação, ele se manifesta em provisão. Quem já passou um momento que não tem recurso, não tem de onde você tirar, e de repente chega para você o recurso? Já passou isso? Eu já passei, irmão. Eu já passei um tempo, no começo da minha conversão, que a gente não tinha dias, não tinha o que comer. Aleluia. Não tinha o que comer. Glória a Deus. Olha, no começo desse ministério aqui, a minha família comia um prato de comida que a irmã Creusidade tadinha, boca da noite. Era a nossa refeição.
um prato de comida. Quer dizer, Deus é tão bom que preparou ela. E ela não dava só comida a mim, ela dava comida ao filho, à nora, aos netos, porque era um tempo muito difícil. E ela se via toda, tirava o meio e gritava: pastor. Aí eu ia lá, era aquele prato coberto. Aleluia. Deus providenciava, irmão. Aleluia. Deus providenciou. Quer dizer, o amor dele traz a provisão, a manifestação dele trazendo a provisão. Aleluia, que coisa boa, irmão. Ele se manifesta a nosso favor, irmão, pela graça. Da graça, irmão. Quantos momentos você diz: eu não estou suportando mais, eu não estou mais aguentando. Mas você percebe que você aguenta? Aleluia. Você percebe que você aguenta. De uma hora para outra você entra aquele conforto, aquele consolo, que parece que você nem estava passando por aquilo. Aleluia. Ele entra com a bondade, com a graça. Aleluia. Aleluia. Aplaudem a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele manifesta, irmão, a sua bondade pelas misericórdias, irmão. Glória a Deus. A gente luta, irmão, para ser fiel. A gente luta para melhorar. A gente luta para andar direitinho. A gente luta. A gente quer fazer a vontade do Senhor. Mas existe algo em nós, irmão. Aleluia. Uma natureza que é a antiga natureza, que ela não se converte. Ela tem que ser vencida pela a natureza do Espírito de Deus, dado a nós no nosso espírito. Se o nosso espírito não vencer, a nossa natureza vence. E quando a natureza vence, nós saímos fora dos padrões, nós saímos fora da promessa. Aí entra Deus com as misericórdias, manifestando seu amor pela misericórdia. Já pensou quando nós falhamos, se Ele nos descartasse? Se Ele agisse como nós? Já dei muita chance, é a última. Aleluia. É a última chance que eu vou dar. Eu não sou nem Deus. E justamente o homem age assim: Deus não. Aleluia, glória a Deus. Ele dá chance. Então Sião, ele dizia assim: Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. Aí ele dá a resposta divina, porque o que vai resolver em nós, irmãos, é quando Deus dá essa resposta divina. Não adianta vir de homem traz palavra bonita, eloquente, mas não funciona, irmão, é temporal. Aleluia. Deus não, Ele traz palavra de vida. É por isso que Pedro diz: Deus, Jesus, você tem palavra de vida eterna. Aleluia. Ele vai trazer uma palavra ao seu coração que vai lhe sustentar para o propósito que Ele tem para a sua eternidade. Aleluia. Então a resposta divina de Deus para Sião, que é para nós também, irmãos. Ele disse: porventura uma mulher esquece do seu filho que dá de mamar? Você esquece? Porventura ela pode esquecer. Eu não. Ele se referindo com o pai. Eu não esqueço. Eu não esqueço dos meus filhos. E eu gravei o nome dele na palma da mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso ele falando para Sião, profeticamente para nós. Nós também estamos gravados nas mãos de Jesus. Vocês lembram quando Pedro disse: eu só acredito se houver a chaga. E ele diz: Tomé, eu só acredito se eu ver a chaga, se eu colocar o dedo. Aleluia. Aí ele diz: Tomé, coloca aqui seu dedo, coloque, aquela chaga está o teu nome, aquela chaga está o meu nome, aquela chaga faz lembrar de onde Ele nos encontrou, de onde que Ele tirou e o que Ele tem feito por nós, pela sua bondade. Aleluia. Glória a Deus. Então ele dá esse exemplo de Israel, de Sião,
pode uma mãe esquecer, porque a mãe, ela tem uma afeição à cria, velho. A mãe, vocês mãe, sabem do que eu estou falando, da afeição que a mãe tem pelo filho, principalmente quando ele ainda é recém-nascido. É um cuidado. Mas essa mãe, ela, com a afeição que ela tem, você já viu contar a história de mulheres que dormindo se deita pela criança, lá da criança, e mata a criança asfixiada, dormindo, inconsciente, irmão. Ela está dormindo pelo cansaço, ela não está aguentando a imprensa. Acontece a criança chorar, e ela nem não acordar porque está cansada, está exausta, precisa dormir. O nosso Deus, que é bom, Ele diz assim: eu nem durmo nem torcanejo, aleluia. Enquanto você está aqui, olha, só o bagaço do cansaço do dia a dia, das lutas, das dificuldades, aleluia. Ele está te olhando, Ele está te cuidando, Ele está te amando, aleluia, e está dando aquilo que realmente você necessita. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: porventura uma mãe pode acontecer. Eu não, de jeito nenhum. No versículo 17 lá de Isaías 49, ele diz: olha, os seus filhos verão, eles vão ver, a sua geração vai ver, que aquele inimigo que vem não alcança a ti. Aleluia. Nós estamos expostos, irmão, aqui no mundo, mas não estamos abandonados. Aleluia. Nós não estamos abandonados. Jesus disse: o mundo não nos conhece, o mundo não nos vê. Aleluia. Ele não vê pela presença de Jesus em nós. Aleluia. Então, quando o mundo olha para nós, irmão, ele vê Jesus. Ele vê Jesus em nós. O mundo olha e vê. Glória a Deus. E não vê Jesus em nós por causa de uma vestimenta. Ah, você é crente, sua roupa está dizendo. Não é isso não, que tem gente que tem uma roupa que possa dizer está bem comportada para ser um cristão, mas a língua é desse tamanho. Então nem condiz. A roupa está desse jeito, mas a malícia é desse tamanho. Aleluia. Então é desse jeito, mas não tem cumprimento de palavra. Olha para o outro que às vezes não tem a aparência dela e julga. Não tem uma palavra que a Bíblia diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça. Jesus em nós é a esperança de glória, irmão. Não deixe ninguém roubar isso de você não, pelo que dizem não. Dizem, não era para dizer, mas dizem. Aleluia. Mas Jesus é a minha esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então a bondade de Deus, glória a Deus pela sua bondade. Aqui ele está em Mateus, ele está nos motivando, ele está nos incentivando a orar, a pedir com a garantia. Não é pedir, irmão, sem garantia. É um pedido com garantia. Você vê que um pedinte nas ruas. Quando eu trabalhei de vendedor, muitos anos, a palestra dada pelo instrutor de venda, ele fazia essa relação: vendedor e pedinte. O pedinte, ele pede, o vendedor tenta vender. Então é uma sugestiva. São duas sugestivas. Uma sugestiva é eu pedindo, a outra sugestiva é eu querendo vender. Você vai ouvir muito não, vai ouvir muitos não. Aleluia.
Porém, com Deus é diferente. Ele está dizendo: olha, quando você estiver passando dificuldade, você está passando por uma luta, você está em sofrimento, não compare a sua vida com as coisas do tempo presente. Compare a sua vida em relação a mim, que é Pai, que sou o Pai Celeste. Ele diz: porque eu não relaciono a terreno, não, porque o Pai terreno, ainda sendo mal, sabe dar boas coisas. Imagina o Pai Celeste que está no céu, bens lhe dará, aleluia. Ele não só dá coisa, irmão, ele dá bem. Pastor, e o que é bens que ele está dizendo? Ele está falando coisa que é herança, aleluia. Ele está falando que dá bens, porque ele dá o Espírito Santo. Aleluia, Ele nos deu o Espírito Santo. É um bem maravilhoso, é um tesouro maravilhoso que está guardado em nós. Aleluia. Então Ele diz: olha, você pede e que dá-se-vos-á. Pode pedir que vai chegar. Você buscai. Aleluia. Eu acho muito bom essa palavra assim, irmão. Buscar. Buscar requer empenho, irmão. Empenho. E sabe, irmão, o meio evangélico, para alguns, eles são muito preguiçosos. O meio evangélico, pelo fato da motivação, da graça de Jesus Cristo para os cristãos, eles são muito preguiçosos. Muito preguiçosos. Eles não se renovam, não se renovam na graça para ter força para lutar pelos seus objetivos. Olha, irmão, a gente quer melhora, mas não busca melhora. Eu quero melhora, mas não busca melhora. Eu quero dinheiro, aí falta o dia de serviço. Aleluia. Está entendendo, irmãos? Então, o evangelho ele é muito motivador, mas também ele cobra muito de nós. É por isso que Jesus disse: a quem é dado, mais é cobrado. Se Deus lhe deu, então você é mais cobrado. Aleluia. Nós recebemos, irmão, a plenitude da graça. Aleluia. Por isso que Jesus disse: se é possível ao que crê, tudo é possível sim ao que crê. Por causa da plenitude. A graça é o mover de Deus em nós. E se nós nos movemos com Deus, a graça nos leva à conclusão daquilo que nós desejamos. Aleluia. Ele diz: pedi, dá-vos-á, buscar, batei. Ah, não vou mais não. Eu já fui uma vez, 2 vezes, já estou com raiva. Vou mais não, isso é uma humilhação muito grande. Quantas vezes não acontece isso com a gente, irmão? Ou com alguns? Ah, não, né? Vou mais não. Se tiver de ser, será. Pois não vai ser. Não vai ser não. Louvado seja Deus. Ele diz: olha, batei e abre. Tem tradução que repete a palavra, irmão. Não sei se algum de vocês já leu assim: pedi. Aí diz assim: e dá-se-vos-á. Só uma vez, mas o pedir, a tradução mais antiga é assim: pedi. É exigindo mesmo, é uma exigência. Pedi. Buscai. É assim. Essa é internacional, Rodrigo? É? A tradução, como é que ela é aí? Pedi. É? Pedi só. Pedi. A sua pedi. Pois é, tem 2 vezes, né? Então é assim: pedi, aí de buscai, batei. Ele vai dizendo: porque todo aquele que pede, recebe. Aleluia, glória a Deus. A bondade de Deus, o amor de Deus. Paulo diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Agora muito mais não fará Ele, já reconciliado,
Nós não estamos entendendo nada, irmão. Aleluia. Nós não temos mais condenação, nós estamos reconciliados. Nós temos direito à eternidade. Nós temos direito por Cristo, irmão. Nós temos direito do reino. Aleluia. Glória a Deus. A gente tem que tirar proveito disso, irmão. E lá em Romanos 8:31 diz assim: que diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que se Deus não poupou, Deus não... Como é que ele diz aqui que eu esqueci? Romanos 8:32. Deixa eu ver aqui como é que é para nós entender melhor. Aleluia. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Ele não poupou o seu próprio filho, antes entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas, irmão? Agora imagine, todas as coisas. Agora preciso você entender. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Ele não poupou Jesus para poder cumprir aquilo que ele deseja a nosso favor. É muito grande, irmão. É muito amor. Aleluia. Antes entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Agora entenda, gente. É coisa, não é gente, viu? Ele dará todas as coisas. É suprimento de nossas necessidades. É trazer a realização à nossa vida. É fazer com que a nossa vida seja florida de bens. Glória a Deus. Olha que coisa boa, irmão. É muito maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o amor, lá em Mateus, esse amor, ele diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Ele volta a repetir coisas. Quanto mais o Pai que está no céu bens dará aos que lhe pedirem. Sabe, irmão? Aleluia. Glória a Deus. A forma de a gente demonstrar confiança ao Senhor é pedindo. É a forma de demonstrar. O pedir a Deus é uma demonstração de humildade, porque você reconhece Ele como soberano, como senhorio, como Senhor, como provedor, como pastor. Você reconhece Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então esse pedir, ele revela a sua humildade e a sua confiança. Elevo meus olhos para os montes, disse o salmista, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Israel é um combinado de montanhas lá, e era comum o pessoal botar aqueles deuses lá em cima, aqueles estátuas lá, aqueles deuses dele lá. Não faltava opção para o cara pedir outra coisa, outra pessoa não. Mas o salmista disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Porque às vezes, irmão, nós estamos olhando para cima, mas não estamos olhando para a pessoa certa. Nós olhamos para cima, a nossa intenção é para o alto, mas às vezes o nosso olhar não está para a pessoa certa. É por isso que o escritor dos Hebreus, ele diz assim: olhai para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Aleluia. Olhar para a pessoa certa. Aleluia. E hoje à noite nós estamos voltados o nosso olhar para aquele que por amor nos amou. Isso é muito lindo, irmão. Que por amor nos amou primeiro, disse João. Por amor nos amou primeiro. Aleluia. Trazendo a vida de Cristo até nós. A vida de Cristo veio a nós, irmão. É muito bom. Uma vida de Cristo que veio a nós. Uma vida do Cristo que venceu a morte para nós. Aleluia. É maravilhoso.
venceu a morte por nós, para nós. Venceu a morte. Tem um filme nordestino que é O Homem que Enganou a Morte. Eu já assisti esse filme alguma vez, eu acho engraçado demais. Cabe atrapalhando. Aí ele, no final, ele negocia com a morte vem buscar ele. Ele faz um negócio com a morte, engana a morte. Aí ele foge, ele diz assim: olha, enganei ela. Aí ele vai para um lugar bem deserto, num caminho. Aí lá vem um Fiat, esses Fiatzinhos quadradinhos, né? Esses Fiatzinhos Uno, quadradinho, bem velhinho. Aí ele viu de longe e disse: olha, aquele cabo é bem pobrezinho. Fiatzinho velho desse, eu vou pedir uma carona. Aí deu a mão. Aí o Fiatzinho parou, abriu a porta, e a morte olhando para o outro lado. Ele: muito obrigado. Ele fechou a porta. Quando ele fechou a porta, que a morte se virou, olhou para ele. Glória a Deus. Com nós não acontece isso, aleluia. Ela vai vir, vai olhar para nós e vai olhar para o Senhor e diz: pode pegar ou não? Se ele disser não pode, você pode estar no leito, você pode estar no UTI, você pode, o homem determinando, dizendo tu está para morrer, que Deus diz: ele ainda tem vida em Jesus e vai se levantar. Aleluia, glória a Deus. É muito maravilhoso, irmão. Glória a Jesus. Que coisa boa. Se vocês são maus e sabem dar boas coisas, quanto mais eu, que sou o Pai Celestial. Aí ele fala assim: portanto, tudo que vós quereis. Sabe, irmão, nós estamos cheios de vontade, né? Nós somos cheios, o ser humano é cheio de vontade, velho. Pensa. O ser humano tem vontade em coisas que não tem nem menor possibilidade, mas ele tem vontade. Aí ele diz assim: olha, portanto, tudo que vós quereis, aleluia, que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha o retorno, irmão, a via de retorno. Eu quero fazer, eu desejo de você, mas primeiro eu tenho que desejar para você. Isso é a lei e os profetas, irmão, é um cumprimento de palavra. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, e com essa alegria que nós recebemos essa palavra, ela se mantém em nós, que o Espírito Santo regue ela, e que nossos dias, aleluia, sejam dias de reconhecimento à bondade de Deus. Amém? Aplauda Jesus com alegria.